Bem, hoje eu acordei com a dor do estômago e fui pensar no Google para ver o que poderia ser. Enquanto eu pesquisava, me apareceu sobre apêndice. Confesso que eu fiquei curioso para saber o que era, então eu fiz uma pesquisa e essa aqui foi minha pesquisa. Eu separei ela para ficar mais bem organizado e decidi fazer a partir de tópicos. São eles o fixismo e o evolucionismo, a explicação de Lamarck e Darwin sobre o apêndice, a explicação genética e algumas outras evidências, outros órgãos vestigiais, curiosidades, crenças e lendas. Mas, agora, o que são órgãos vestigiais? Eu vou explicar de forma simples para qualquer pessoa entender. São partes do nosso corpo que, sim, já foram úteis para os nossos ancestrais, porém perderam sua função ao longo do tempo. Isso inclui o apêndice humano, por exemplo. Elas mostram como o nosso corpo evoluiu ao longo do tempo. São como peças antigas em nosso carro evolutivo, tipo apêndice. Porém, existem duas teorias evolutivas, sendo ela o fixismo e o evolucionismo. Vou dar uma resumida nas duas. No mundo da biologia, duas teorias fundamentais surgiram para explicar como as espécies mudam ao longo do tempo. De um lado temos o fixismo, uma ideia mais antiga sobre a evolução das espécies, que defendia que as espécies eram imutáveis desde sua criação. Por outro lado, o evolucionismo, que ganhou força com o tempo, propôs que as espécies mudam gradualmente ao longo das gerações. Essa mudança gradual é o cerne da nossa discussão sobre órgãos vestigiais. E dentro do evolucionismo, existiram dois grandes pensadores sobre eles, sendo eles o Lamarck, ou melhor, o Jean-Baptiste Lamarck, um dos pioneiros na biologia. Tinha uma visão intrigante sobre o apêndice. Ele acreditava que o apêndice era um vestígio de um ancestral que costumava digerir fibras vegetais. Lamarck também é conhecido por sua ideia de que as características adquiridas ao longo da vida poderiam sim ser passadas para as próximas gerações, o que é um elemento importante em nossa história sobre a evolução dos órgãos vestigiais. E já Charles Darwin, uma figura icônica na biologia, tinha uma perspectiva diferente sobre o apêndice. Ele viu o apêndice como um vestígio de um ancestral que tinha um seco maior para auxiliar na digestão de plantas. A visão de Darwin sobre o evolucionismo por meio da seleção natural revolucionou nossa compreensão das mudanças nas espécies ao longo do tempo, e o apêndice é um exemplo mágico sobre isso. À medida que a biologia avançou, descobrimos que evidências genéticas corroboram a ideia de órgãos vestigiais. Os estudos revelaram genes relacionados ao apêndice que reforçam sua história evolutiva. Além disso, não estamos sozinhos. Outros seres também têm órgãos vestigiais, o que fortalece ainda mais a nossa compreensão das mudanças ao longo do tempo. E os órgãos vestigiais, por sua vez, não se limitam ao apêndice. Existem outros exemplos interessantes, e até mesmo nosso próprio corpo, como um músculo eretor de pelos, que costumava eriçar os pelos em nossos ancestrais, e o cóccix, que é o que nos resta da cauda dos nossos ancestrais. Esses vestígios são como janelas para o nosso passado evolutivo. Além das evidências científicas, órgãos vestigiais têm uma história cultural intrigante. Diferentes culturas têm suas próprias curiosidades, crenças e lendas sobre esses órgãos. Algumas sociedades antigas viam os vestígios como misteriosos ou até mesmo mágicos. É interessante notar como nossa compreensão científica evoluiu para desmistificar muitas dessas histórias. E por fim, a história dos órgãos vestigiais nos humanos nos leva a uma jornada fascinante da biologia, da evolução das teorias de Lamarck e Darwin, às evidências genéticas e aos vestígios em nosso próprio corpo. Esses órgãos nos conectam ao nosso passado evolutivo e nos lembram da incrível história da vida na Terra. Valeu por ter assistido até aqui, para mim um aprendizado fica. Eu espero não ter apendicite. Mas brincadeiras à parte, se gostou dá um like e considere se inscrever, caso queira mais vídeos assim. Tchau!